Desde o dia 15 de agosto, após a retirada das tropas americanas, algumas cidades foram tomadas pelo grupo extremista Talibã no Afeganistão e o país está completamente tomado pelos jihadistas. E na segunda-feira, dia 30 de agosto, as tropas americanas deixaram o Afeganistão numa corrida contra o tempo para retirar estrangeiros, refugiados, muitos homens e mulheres. E o prazo limite era até o dia 31 de agosto, conforme o acordo entre o Talibã e o Washington. E segundo o governo dos Estados Unidos, 123 mil pessoas foram retiradas do país desde que o grupo extremista tomou o controle daquele país em meados de agosto. E ONGs também se juntaram e receberam doações de mais de 28 milhões de reais para resgatar 7 mil cristãos. E tudo isso seria providenciado por ONGs. Muitos homens e mulheres foram resgatados. E segundo John Weaver, um homem que realiza trabalhos humanitários cristãos, que serviu no país como missionário por 20 anos, ele declarou: muitos cristãos estão determinados a ficar no país para promover o reino de Deus e continuar pregando o evangelho. Muitos se sentem chamados a ficar. Eles sabem que este é o seu país natal e agora, como cidadãos do reino de Deus, eles querem ser sal e luz, eles querem ficar. Alguns estão dispostos a aceitar o sofrimento da perseguição que pode vir. E vamos confiar que alguns dos crentes da segunda, terceira e quarta geração que estão lá serão capazes de resistir à tempestade, afirmou. Imagina, meus irmãos em Cristo, tudo estava providenciado para a partida de muitos cristãos e muitos consideraram isso como um livramento de Deus. E esses cristãos nos chocam com essa atitude. Às vezes nos chocam porque muitos de nós que não fomos chamados para o campo missionário não sabemos realmente porque esses homens e mulheres foram chamados para o campo. E uma cristã missionária, por exemplo, que era perseguida por causa do evangelho na China, chamada Zhao Xia, escreveu uma carta impactante e confrontadora. As perseguições nos mantêm alerta para o fato que estamos numa guerra espiritual. Sabemos para quem estamos lutando. Também sabemos quem é o inimigo e lutamos todos os dias. Por isso, talvez sejamos nós os cristãos perseguidos que devamos orar pelos cristãos dos países livres. Pois, às vezes, com tanta diversão, tecnologia, facilidade e liberdade, muitos já não consigam perceber a guerra espiritual que os cerca. Penso que a perseguição é o segredo que, ao mesmo tempo, explica o crescimento das nossas igrejas e a estagnação do evangelho em vários países que possuem a liberdade religiosa. Estamos livres no meio da perseguição, ao passo que, fora deste país, muitos cristãos estão presos no meio de tanta liberdade. E esse pequeno trecho que eu li impactou você ou também trouxe alguma confrontação? Essa curta carta, ou podemos dizer um pequeno recado aos cristãos ocidentais, possui um título provocante e chocante ao mesmo tempo. E para a maioria dos cristãos que vivem em uma realidade e liberdade aqui no ocidente cristão, os cristãos que vivem no campo missionário, eles não querem que sintamos dó deles, porque eles realmente sabem o que estão fazendo lá. Muitos cristãos aqui no Brasil, quando presenciaram a tomada do poder pelo grupo terrorista Talibã, pediram para que Deus livrasse a população e principalmente os cristãos daquele país. E eu creio que mulheres e crianças que estavam desesperadas em Cabul realmente precisavam ser retiradas daquele país, mas os missionários, em sua grande maioria, se recusaram a sair do Afeganistão. Mas por quê? Mesmo diante dessa perseguição, por que eles tomaram essa atitude? Porque eles sabem com quem estão lutando. A luta deles não é contra carne e sangue e nem contra os guerrilheiros do Talibã, mas sim contra Satanás. E essa atitude deles não é algo novo no cristianismo, mas já era algo praticado pela igreja primitiva. Pedro e João, por exemplo, eles foram presos pelo Sinédrio, interrogados por causa do evangelho que pregavam e foram ordenados a não falar mais no nome de Deus. E com aquela bela resposta, eles disseram: julguem aos senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus.
E após o Sinédrio soltar os apóstolos, eles voltaram para a igreja primitiva e relataram tudo o que aconteceu. E os cristãos, de modo unânime, levantaram a voz a Deus com uma oração poderosa. E no final da oração, percebemos que eles não agradeceram a Deus nenhuma vez pela libertação de Pedro e João. Eles não pedem proteção ou livramento, mas eles pedem algo muito mais importante: intrepidez. No Novo Testamento, a ousadia é um atributo de virtude, um atributo que deve marcar a vida da igreja em todas as gerações. E os cristãos, vendo as perseguições, eles queriam algo melhor, meus irmãos, que proteção. Eles queriam que Deus desse a eles confiança, ousadia para anunciar a palavra de Deus entre os povos. E quando eles terminaram a oração, tremeu o local onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, ou seja, com grande ousadia, eles anunciavam a palavra de Deus todos os dias no templo, nas casas. E dessa intrepidez que os cristãos missionários que vão para os campos pregar o evangelho, meus irmãos, é disso que eles precisam. Eles precisam de ousadia para pregar a palavra. E por isso que a autora dessa carta que eu li para vocês, meus irmãos, menciona que eles que precisam orar por nós, cristãos de países livres. Nós possuímos tanta liberdade, tantos recursos ao nosso favor, e muitos de nós estamos dormindo na batalha espiritual. E aqui no Brasil, Estados Unidos, entre outros países que possuem a liberdade religiosa, frequentemente os cristãos pedem coisas egoístas a Deus. Eles pedem carros, confortos nesse mundo, um bom emprego, prosperidade. Mas cadê a nossa intrepidez para pregar o evangelho? Hoje governos de esquerda ameaçam fechar templos religiosos. Os cristãos começam a ficar com medo, criando teorias de conspiração e pedir o livramento, buscando a esperança do país em um presidente. Aonde está a nossa ousadia para pregar a palavra de Deus? A liberdade religiosa, meus irmãos, tem os seus benefícios, mas o pior malefício deles é que em meio à liberdade a igreja sempre sucumbiu. E vocês já leram o livro dos Mártires? Eu recomendo a vocês lerem esse livro. Segundo John Foxe, o maior historiador dos mártires da igreja, os cristãos iam para o Coliseu Romano se regozijando e cantando hinos. O apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, Estevão, entre outros homens, morreram pela causa do evangelho. Eles não queriam livramento, mas eles entendiam como era gratificante morrer por Cristo e estar unido a ele em meio ao sofrimento. Policarpo, por exemplo, ao ser amarrado para morrer na fogueira, ele disse essas palavras: ó Pai, eu te bendigo por me teres considerado digno de receber o meu prêmio entre os mártires. E em meio a tantas liberdades que nós cristãos possuímos em nossos países que não são perseguidos, nós só vemos igrejas heréticas florescer no Brasil. A Europa, por exemplo, que foi o palco da reforma protestante, hoje é um país secular, e os templos das igrejas na Europa viraram museu histórico e bares. Enquanto os cristãos em meio à perseguição se sentem livres para compartilhar o evangelho, os cristãos dos países livres estão escravizados por paixões egoístas, prosperidade, sexo, poder e relevância entre os mundanos, e não vemos mais o poder do evangelho. Será que a perseguição será a única solução para o povo de Deus acordar, meus irmãos? E as escrituras nos dão uma resposta, porque muitos missionários cristãos se recusaram a sair das localidades mesmo em meio às perseguições. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E nessa passagem o apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto e muitos judeus queriam que ele parasse de pregar o evangelho, estavam ameaçando a segurança de Paulo constantemente. E Jesus aparece a Paulo numa visão, meus irmãos, não como uma aparição física, como em Damasco, mas sim uma visão. Não temas, Paulo, não pare de pregar o evangelho, eu tenho muito povo na cidade de Corinto. E da mesma maneira os cristãos no Afeganistão, guiados pelo Espírito Santo, têm o mesmo chamado de Paulo: não temas, porque tenho muitos eleitos ainda em Cabul que serão trazidos pela pregação do evangelho. Existe um
povo que pertence a mim. Deus está dizendo aos missionários. E esses são os meios que Deus estabeleceu para trazer os cristãos à fé através da pregação do evangelho. E esses cristãos permanecerem em Cabul foram chamados por Deus exatamente para isso. Não temas, não te cales, pois eu estou contigo, pois tenho muito povo nesta cidade.